Irmãos, vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus, cantando Louvemos ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé,
a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então vamos cantar os seguintes cânticos: Corpo e Família, e em seguida, Circunstâncias. Depois o reverendo Marcelino estará orando. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu te amo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Somos corpo, assim
esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Pai, mais uma vez, ao buscarmos ao Senhor publicamente em culto, pedimos que Teu Espírito seja sobre nós, nos auxiliando para podermos fazer isso como o Senhor requer, como o Senhor merece. Receba, portanto, ó Deus, a nossa adoração do Teu povo que se reúne e possamos, ó Deus, agradar ao Senhor e sermos por Ti, ó Deus, abençoados. Podemos ser por Ti orientados naquilo que o Senhor tem e quer para com nossas vidas. Como nos tens feito sempre, ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Cantemos, meus irmãos, o cântico Aquele que me ama. E em seguida, também o hino de número 180, Amor Fraternal.
Senhor, neste momento, pedimos que Teu Espírito, que inspirou a Tua palavra, seja gracioso para conosco, nos capacitando para entendê-la. Nesses ensinamentos, ó Deus, tão úteis, práticos, no nosso dia a dia, faça diferença no nosso viver. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Do versículo 11 até o versículo 17. Mas, em primeiro lugar, nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. E o nosso tema: não falem mal um dos outros, mas viva segundo a vontade de Deus. Então, vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O caráter da pessoa deve ser preservado. Temos leis que preservam a pessoa contra injúrias, difamações, tanto no contexto verbalizado, em palavras direcionadas, em discursos, em conversas particulares, ou mesmo por meio da internet. Nós devemos preservar o bom nome de uma outra pessoa. Isso não quer dizer que não devemos falar a verdade. Sim, devemos falar a verdade. Mas o que deve motivar nós falarmos a verdade, quando realmente há erro na vida de uma outra pessoa, falar na instância certa, da maneira certa, mas o nosso dever é preservar o caráter das pessoas. Temos as leis, mas a palavra de Deus também nos orienta. E aqui esse versículo 11 começa dessa forma: irmãos, não faleis mal um dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós devemos tomar cuidado. E em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19, nós temos as seguintes palavras: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O Senhor detesta. O Senhor não aceita aquelas pessoas que andam difamando outras pessoas. Se olharmos em Provérbios, no capítulo 16, versículo 28, temos as seguintes palavras: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa
os maiores amigos. Então, quando uma pessoa espalha uma calúnia, quando uma pessoa espalha uma contenda, né, pode separar grandes amigos. Quantas pessoas caminhavam bem? Quantas pessoas tinham ótimas considerações em relação a outras pessoas? Mas um dia, alguém semeou algo indevido, difamou alguém, e a inimizade, ela passou a existir. Amigos que se tornaram inimigos. Pessoas próximas que se distanciaram. Porque houve uma difamação. Alguém falou mal. E quando o Tiago, então, trabalha esse respeito, chamando a atenção para nós não falarmos mal um dos outros, nós temos que olhar algumas coisas que ele coloca em primeiro lugar. Primeira coisa, nós devemos considerar os outros. Qual o pensamento que nós temos uns dos outros? Interessante que Tiago trabalha com essa palavra, irmãos. Ele repete essas palavras algumas vezes nesses versículos. Então ele está falando aqui em termos de uma família. Então nós não devemos falar mal uns dos outros, porque se olharmos no contexto geral, nós somos todos iguais. Mesmo que temos as nossas diferenças, etc., mas somos pessoas iguais. Se olharmos no contexto familiar, somos da mesma família. Então, por isso, não é próprio nós difamarmos o nome de uma outra pessoa. E temos também uma questão que ele coloca, que no momento que uma pessoa difama a outra pessoa, ela está indo contra a própria lei de Deus. Ou, em outras palavras, ela está trabalhando, transgredindo os princípios da palavra de Deus. Por favor, Mateus capítulo 22, versículo 36 ao versículo 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar o próximo como a nós mesmos. O resumo da lei. Então, quando nós falamos mal um dos outros, nós não estamos considerando a outra pessoa igual a nós, da mesma família. Quando nós falamos mal um dos outros, nós estamos desconsiderando a lei de Deus, porque a lei de Deus nos orienta, nos direciona, dá este comando de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E a terceira coisa, quando nós desconsideramos, né, ou falamos mal um dos outros, nós estamos desconsiderando o próprio Deus. Nós estamos colocando no lugar de Deus. E o Tiago fala, Deus que é o legislador, é Ele que determinou, é Ele que ordenou que nós amássemos uns aos outros e que nós não falássemos mal uns dos outros. Mas no momento quando nós então colocamos neste patamar de colocar para falar mal de uma outra pessoa, nós estamos falando com Deus, olha, sai do lugar do Senhor, que eu vou ocupar este lugar. Eu agora posso falar, eu posso emitir os meus pensamentos, eu posso falar sem nenhuma responsabilidade do que eu estou falando. Então, é considerar Deus menor do que nós mesmos quando falamos mal um dos outros. E uma outra coisa que podemos olhar é que quando nós falamos mal uns dos outros, nós estamos considerando melhor do que o outro.
considerando que somos superior. Mas não é isso que Deus requer de cada um de nós. Porque nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. E agora quero convidar você para continuarmos em termos da nossa leitura. E vamos agora a partir do versículo 13 até o final deste capítulo. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Não devemos falar mal um dos outros. Nós devemos viver segundo a vontade de Deus. E quando nós falamos mal um dos outros, nós não estamos considerando a outra pessoa. Nós não estamos considerando a lei de Deus. Nós estamos indo contra o próprio Deus e nos colocamos num lugar de superioridade. Mas, meus irmãos, para combater este mal de denegrir, difamar a honra de uma outra pessoa, espalhando contenda, separando amigos e irmãos, nós precisamos aprender a viver debaixo da vontade de Deus. E é exatamente o que ele trabalha. E aí há algumas coisas que nós precisamos estarmos atentos a este viver segundo a vontade de Deus. Porque muitas pessoas não querem viver segundo a vontade de Deus. E por isso, então, começa a ignorar a própria vontade do Senhor. Olha esse versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Olha, há um planejamento, há uma agenda, há todo um projeto. Mas nesse projeto, Deus não faz parte do seu projeto. Planeja o amanhã, planeja todo um ano, planeja obter lucro, planeja tudo, mas não conta com a vontade de Deus. Não está atento à vontade de Deus. Ou, em outras palavras, ignora a vontade de Deus. Por isso, então, Tiago diz no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Planejamos? É bom planejar. Podemos ter lucro. Coloquemos o Senhor em nossos planejamentos. Neste momento, lembro das palavras do Senhor Jesus ao trabalharmos com essa questão de lucros, riqueza, orientando os seus discípulos e tantos outros que estavam por perto. Ele então conta a parábola de um homem que semeou no seu campo. E o campo então produziu com abundância. E esse homem faz todo um planejamento de construir celeiros. Estaria desmanchando e construindo outros maiores. E depois então estaria falando a sua alma, para a alma se alegrar, para a sua vida se regozijar. E vem a pergunta assustadora. Louco,
esta noite Deus te pedirá conta do que tens. De quem será? Uma boa coisa é ter um bom nome. Outra coisa boa é ter amigos. Poder viver bem com as pessoas e todos os nossos planejamentos, toda a nossa agenda, levemos Deus em conta ou coloquemos Deus em primeiro lugar. E Tiago coloca essa situação. Nós temos que estar vivendo segundo a vontade de Deus. Neste versículo 14, a segunda parte do versículo, ele diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Que é viver sem Deus, viver longe de Deus, viver como inimigo de Deus. E além de viver como inimigo de Deus, ainda difamando pessoas, fazendo plano, esquecemos de que a nossa vida, ela é frágil. É como a neblina. É como a flor, que logo desabrocha, mas dentro de poucas horas se murcha. A vida passa, de acordo com o Salmo 90, a vida passa rapidamente. E nós voamos. Não, nós não devemos difamar a vida de ninguém. Mas também não devemos viver longe da vontade de Deus. Não podemos ignorar a Deus, porque a nossa vida, ela é frágil. Mas há uma outra coisa que temos que tomar cuidado. Nós não podemos desafiar ou negar a vontade soberana de Deus. Veja o que ele diz no versículo 15 e 16. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser. Olha como que muda a situação. Poderei planejar, poderei colocar a minha agenda, fazer a minha agenda, mas estar submisso à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, depende do Senhor. A vontade dele, tanto para o nosso viver, o quanto para as nossas realizações. E ele chama a atenção no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Planejar sem a vontade de Deus é de um coração perverso, de um coração longe do Senhor, de um coração que é inimigo do Senhor e de um coração que anda difamando vida, nome de pessoas. E chega no versículo de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Difamar a vida de uma pessoa não é fazer o bem. Então, portanto, está pecando. Fazer uma agenda sem levar Deus em conta não é um bem. Por isso, está pecando. Considerar que você vai viver esta vida de acordo com o seu querer, com o tempo que você determinar, é desobediência aos princípios da palavra de Deus e você está pecando.
devemos conhecer a vontade do nosso Deus. O Salmo 40, versículo 8, nós temos as seguintes palavras: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, a lei no coração nos leva a essa vontade de fazer a vontade do Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade. É o que nós temos no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito, o terreno plano. É a oração que o salmista faz. Queremos concluir convidando você para lermos juntos o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente a vontade do Senhor na sua vida, no dia a dia. Não vive falando, escrevendo ou pensando algo que difama a vida de uma outra pessoa. Deus não se agrada disso. Mas Deus se agrada que nós vivamos debaixo da sua mão poderosa, seguindo os seus ensinamentos. E assim possamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade do nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 178, a excelência do amor. Aproveitar esse momento para consagrarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E depois vou pedir o reverendo Marcelino, mais uma vez, e ore ao nosso Deus. Se torna maldizência, não se torna
Agradecemos ao Senhor, Pai, mais uma vez, pelo rico privilégio que nos concedeste de podermos servir ao Senhor publicamente, de podermos cultuar com nossos irmãos, Senhor, podemos ouvir a Tua voz, ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para com nossas vidas. De forma especial, Deus, mais uma vez, clamamos ao Senhor pelo livramento, Deus, daquilo que muitas vezes estamos sujeitos a fazer, vemos pessoas fazer, o fato de difamar o próximo. Não o simples fato em si mesmo, pela gravidade que já o tem, mas o fato, ó Deus, de nos acharmos superiores aos outros e superior a Ti mesmo. Livra-nos, ó Deus, de tão grande mal, tão grande gravidade de situação, que muitas vezes incorremos, vemos pessoas incorrer, e o prejuízo, ó Deus, sendo extremamente grave, não só na vida da pessoa, mas daqueles que o cercam. Ó Deus, de que possamos falar dos outros, mas falar bem. Podemos, ó Deus, honrar a quem honra. Dá-nos, ó Deus, de podermos ser pessoas que expressem o ser do Senhor, o caráter do Senhor, quando de forma tão bela, tão especial, o Senhor Jesus, estando entre nós, convivia com pessoas e dentre elas estava ali Judas, ao qual ele conhecia muito bem, que o trairia, que seria o traidor, mas mesmo assim o chama de amigo, o trata como amigo. Dá-nos, ó Deus, o ser do Senhor, o caráter do Senhor em nós, ser vivido, ser expressado, porque o Senhor nos transformou para isso. Abençoa o teu povo com bênção, ó Deus, e paz que só o Senhor pode nos dar. Direciona a tua igreja, que seja uma igreja, Deus, que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, seja uma igreja que abençoe e que não amaldiçoe. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito Santo, repousa, ó Deus, sobre a vida da igreja no dia a dia e para todos sempre. Amém.